Fort Worth, Texas, 1999. Um supermercado foi fechado após seus proprietários declararem falência. O que ninguém imaginava é que, ao encerrar as atividades, tudo ficaria para trás: carnes, frutas, laticínios, sem energia elétrica para a refrigeração. Durante 3 meses, o prédio permaneceu trancado, enquanto no interior, o tempo e a decomposição transformavam o local em um grave risco biológico. O supermercado Maxia foi fundado pela New Advance Investment Corp., depois de obter um empréstimo comercial de $975 mil do Comerica Bank Texas, a ser pago em 15 anos. O prédio era anteriormente um supermercado chamado Dano's Food Stores. Os primeiros dados tributáveis da Maxia foram em 5 de outubro, indicando que ela abriu suas portas em algum momento no final de 98. Pouco se sabe sobre os 2 proprietários. Além da nova sinalização externa com o logotipo da Maxia, todas as outras sinalizações e artes foram mantidas de quando era Dano's, incluindo o nome pintado na porta de entrada. Devido à falta de rentabilidade e uma dívida de aproximadamente $1,14 milhão com vários credores, os proprietários deixaram de pagar os empréstimos em junho de 99. O jornal Fort Worth Star-Telegram declarou que a loja tinha fechado no final de agosto. Em 15 de setembro de 99, o Departamento de Saúde cancelou a vigilância sanitária e a removeu de sua lista de estabelecimentos de alimentos ativos. A proteção contra a falência foi arquivada em 28 de setembro, com o advogado Stephen Strange, de Fort Worth, representando o Advance Investment, enquanto a propriedade do Maxia era transferida para um titular de penhor. O Comerica Bank se tornou o credor hipotecário do prédio. De acordo com o advogado, o administrador seria o único responsável pela alienação do estoque da Maxia no futuro. No entanto, uma sequência de erros de comunicação contribuiu para que o supermercado se degenerasse em um ambiente de risco biológico. Em circunstâncias normais, o estoque iria para outro lugar, talvez em uma liquidação ou simplesmente sendo descartado. A comida teria beneficiado o banco de alimentos, que estava buscando doações para cumprir suas obrigações com os cidadãos em dificuldades. Strange afirmou que ligou para os advogados do banco para informá-los do pedido de falência, de que a loja tinha sido fechada e que as chaves haviam sido entregues. Entre setembro e outubro daquele ano, a energia foi cortada. Nas horas seguintes à perda de refrigeração, carnes e peixes logo estragaram. Enquanto isso, frutas e legumes começaram a apodrecer. O cheiro de produtos podres atraiu vários insetos e roedores, incluindo moscas das frutas, moscas varejeiras, baratas e ratos. Todas essas espécies consumiam os produtos estragados, o que, por sua vez, permitiu que as pragas se reproduzissem regularmente. O edifício tornou-se tão insalubre que gases tóxicos envolveram o local, esgotando consideravelmente o oxigênio disponível em seu interior. Em 20 de outubro, os moradores começaram a reclamar de um fedor crescente originado do Maxia. Um indivíduo relatou ter dores de cabeça ao andar em uma rua próxima. Outro alegou que não podia ligar o ar-condicionado de sua casa, pois isso atrairia o cheiro cada vez pior, que se espalhava ainda mais pela vizinhança durante ventos fortes. Uma semana após as reclamações iniciais, as autoridades de Fort Worth iniciaram sua investigação. Tentaram encontrar os proprietários e contatar o Comerica Bank para solicitar seus planos para a limpeza da loja. O Comerica respondeu que havia contratado a Plus Budget Movers para resolver a situação, que supostamente teria começado em 2 de novembro. No entanto, a Plus Budget Movers desistiu do acordo quando ficou óbvio que o supermercado estava muito além de seu nível de especialização. A Comerica recusou-se a tratar diretamente da limpeza, insistindo que não era a proprietária legal do Maxia. Um mês antes, tinha solicitado uma opção de execução hipotecária durante o processo de falência. Mais de uma semana depois, o Departamento de Saúde de Fort Worth declarou a loja como um perigo à saúde pública e a cidade começou a se preparar para a limpeza.
O Departamento de Saúde associou-se com o Departamento de Gestão Ambiental da cidade para limpar a loja. Também contrataram empreiteiros da Garner Environmental para ajudar com a limpeza. Eles já sabiam que algo horrível os esperava, com base no fedor e nas baratas e ratos correndo por todo o lugar. Os trabalhadores relataram que tal era o volume de moscas cobrindo todas as áreas do Mexia, que eles não conseguiam mais ver as próprias mãos enquanto exploravam o prédio. Cientes do claro risco à saúde, algumas medidas de segurança foram colocadas em prática para garantir a segurança dos trabalhadores. Durante o fim de semana de 13 a 14 de novembro, o estabelecimento foi fumigado. As entradas foram lacradas para evitar que roedores escapassem da propriedade. A presença de ratos também colocou a queima do prédio fora de questão, pois isso apenas os levaria a invadir as casas próximas. Todos os trabalhadores que entraram vestiram trajes de proteção contra materiais perigosos completos com sistemas de filtragem de ar e tanques de oxigênio. Todos os trabalhadores deveriam ser descontaminados cada vez que saíssem do estabelecimento. Estava previsto que a limpeza começasse no dia 15 de novembro. No entanto, foi adiado até o dia seguinte para coletar amostras de ar do interior do edifício exigido pelo governo federal para analisá-los e garantir a segurança dos trabalhadores. Esta precaução foi tomada devido ao volume de produtos químicos utilizados durante a fumigação para eliminar a maioria das pragas e para erradicar ou reduzir as doenças causadas por alimentos em decomposição. Um dia depois, os contratados da Garner entraram na propriedade. Haviam evidências das centenas de ratos que infestaram o prédio, que consumiram os produtos em decomposição antes de se concentrarem nos produtos secos. Isso permitiu que eles se reproduzissem e fez com que defecassem por toda a loja. Além de se decomporem, frutas e vegetais também apresentavam áreas onde haviam sido roídos por ratos. A expansão do ácido láctico e outros gases fez com que os recipientes de leite explodissem. A carne embalada parecia intocada ou coberta por uma gosma cinza escura. A situação poderia ser ainda pior, mas aparentemente nenhuma carne bovina foi deixada pendurada nos freezers, o que significa que apenas carne embalada ainda estava presente no supermercado. Os trabalhadores retiraram alguns produtos manualmente, enquanto o uso de pás carregadeiras removeu a maior parte dos alimentos em decomposição. Os trabalhadores priorizaram a remoção das carnes antes de retirar os outros produtos. Os alimentos acabaram em sacos de materiais perigosos. O carregador depositava os sacos e outros resíduos em contêineres de lixo, que depois seriam selados e levados para um aterro local. Caixas registradoras e outras máquinas foram removidas. O final da operação de limpeza estava previsto para 26 de novembro. No entanto, a higienização do supermercado não se completou até 30 de novembro. Por razões de segurança e de suas condições, certos acessórios internos, como freezers e prateleiras, tiveram que ser removidos e descartados. Em 9 de dezembro, as autoridades admitiram que alguns odores desagradáveis ainda persistiam. No fim das contas, nunca se soube exatamente quais bactérias e outras doenças estavam presentes, embora fosse óbvio que a E. coli, um bacilo que pode causar graves intoxicações alimentares, era particularmente difundida. Outra revelação preocupante logo surgiu. Durante o abandono do Mexia, foi revelado que algumas pessoas invadiram o prédio e arriscaram sua saúde para roubar itens, como enlatados, que provavelmente permaneceram comestíveis graças aos seus recipientes de alumínio. Mas o exterior das latas foi contaminado com bactérias mortais. Também foi relatado que 2 adolescentes foram presos após invadirem a loja em 13 de novembro. Eles foram encontrados no telhado. Após suas prisões, a polícia descobriu que os meninos possuíam produtos não alimentícios que provavelmente pertenciam ao Mexia. O mais velho disse que eles invadiram o mercado porque era seu aniversário de 18 anos. Os nomes dos intrusos não foram divulgados por razões legais. Em 5 de novembro, 2 agentes estavam inspecionando o prédio. Um tapume de madeira na frente do prédio estava quebrado. Os 2 dirigiram pelo estacionamento e encontraram um homem de 55 anos com sacolas plásticas. Dentro, havia uma grande quantidade de cigarros, pilhas e um pacote com 12 cervejas.
Quando perguntaram onde ele conseguiu, ele respondeu que era de uma lixeira próxima do prédio. Ele foi detido até a chegada de um policial. Ele disse ao policial que havia vasculhado as lixeiras de vários estabelecimentos comerciais da vizinhança até chegar a esta. Não foi possível determinar se ele havia ou não invadido a loja. O suspeito negou as acusações e não havia testemunhas do ato. Uma unidade de busca e apreensão não foi acionada para processar a cena devido ao Código de Saúde. Em 12 de novembro, 2 policiais foram enviados à loja após relatos de um possível arrombamento. Após uma busca no perímetro, foi descoberto que uma porta de saída de incêndio no lado sul do prédio estava destrancada. Não havia marcas de arrombamento na porta. De acordo com uma denúncia, pessoas entraram na loja em algum momento no dia anterior, quebraram janelas para entrar e levaram mercadorias. Não se sabia se algum item estava faltando dentro da loja. Os primeiros relatos nos jornais afirmaram que o processo de limpeza custaria à cidade cerca de $10 mil. A prefeitura pretendia indiciar os proprietários criminalmente e também insistiu que a dupla era financeiramente responsável pela limpeza. No entanto, o advogado contestou que seus clientes não eram responsáveis, pois a propriedade já havia mudado de mãos. Segundo relatos, uma ata do Conselho Municipal de Fort Worth revelou que o processo de limpeza foi consideravelmente mais caro do que o previsto, custando a Fort Worth cerca de $100 mil. Sabia-se que, se Fort Worth não encontrasse uma parte responsável, um penhor seria registrado sobre o mercado. Embora o Mexia não tenha causado efeitos de longo prazo à saúde dos moradores, a condução do caso federal de falência foi duramente criticada, principalmente por parte de bancos de alimentos que buscavam desesperadamente novas doações. O incidente atraiu a atenção da mídia, com cobertura de jornais detalhando o plano de limpeza. Algumas reportagens foram exibidas na televisão. Segundo relatos, essas reportagens incluíam filmagens das janelas do supermercado cobertas de baratas, cenas de alimentos em decomposição infestados por insetos e roedores, e até registros de invasões ao local. Por anos, o caso permaneceu restrito à cidade de Fort Worth, até que cenas foram reaproveitadas no episódio A Última Ceia, do documentário O Mundo Sem Ninguém, transmitido pelo History Channel em 26 de janeiro de 2010. O episódio especula sobre o destino de estoques de alimentos se a humanidade desaparecesse usando o Mexia Supermarket como estudo de caso. Imagens mostravam o interior da loja e parte da equipe de limpeza em ação. A gravação foi feita por funcionários da cidade de Fort Worth. Embora o episódio do History Channel tenha se tornado facilmente disponível para visualização online, as fitas não cortadas do incidente se perderam. Em 2023, um usuário do Lost Media Wiki, o pesquisador Benjamin McHale, investigou o paradeiro das gravações originais após assistir um vídeo no YouTube sobre mídias perdidas. Com base nos créditos do documentário do History, ele descobriu que os arquivos foram fornecidos pelo Departamento de Gestão Ambiental de Fort Worth. Em contato com o então supervisor Anthony Williams, foi revelado que as gravações eram de autoria de Jimmy McClurg, que já faleceu. Williams afirmou que, apesar das buscas, os arquivos não foram encontrados nos sistemas digitais da cidade. Possivelmente perderam-se durante mudanças internas do departamento. McHale então entrou em contato com a Universidade do Norte do Texas, que confirmou por meio de um livro de registros que gravações foram feitas em 16 de novembro de 1999. Contudo, os materiais nunca foram digitalizados. Ainda assim, acredita-se que possa existir alguma cópia nos arquivos físicos da instituição. McHale então decidiu enviar um e-mail para Brian Borner, ex-funcionário da prefeitura, perguntando se ele sabia o possível status das filmagens e suas lembranças dos eventos. Borner revelou que a gravação foi feita com uma câmera VHS doméstica e que, quando o material foi solicitado pela produção de O Mundo Sem Ninguém, já se encontrava muito deteriorado. Apenas trechos curtos puderam ser utilizados. A fita original provavelmente está perdida para sempre, especialmente se a própria Fort Worth não possui mais uma cópia.
McHale também encontrou fotos externas do supermercado em arquivos de jornais digitalizados e compartilhou esse conteúdo com membros do Lost Media Wiki, auxiliando na verificação de fontes. Ele também contatou o fotógrafo Ron Jenkins, cujas imagens do processo de limpeza foram localizadas posteriormente no acervo da Universidade do Texas, em Arlington. Cópias dessas fotos foram obtidas em fevereiro de 2024 por membros da comunidade e compartilhadas online. Pesquisas posteriores de McHale localizaram registros de notícias de televisão da KXASNBC 5 News. Um deles, de 16 de novembro de 1999, contém duas notícias intituladas Comida Mexia e Comida Podre Mexia. Outro menciona a reunião municipal que ocorreu em uma escola em 9 de dezembro de 1999. Outro, de 8 de dezembro de 1999, fala sobre uma história de desperdício de alimentos, presumivelmente a controvérsia sobre como nenhum estoque da Mexia pôde ser transferido para bancos de alimentos. O mesmo jornal também discutiu uma história sobre materiais perigosos, enquanto um de 15 de novembro de 1999 afirma vagamente que uma história sobre Mexia foi ao ar. Sorocaba, dezembro de 2017. Uma padaria tradicional encerrou suas atividades após mais de 30 anos de funcionamento. Cerca de 80 funcionários começaram o 2018 com um aviso fixado na porta da padaria, informando o fechamento imediato. Poucos dias depois, a empresa comunicou oficialmente o pedido de falência. Com o encerramento abrupto, o prédio permaneceu cheio de alimentos perecíveis, como bolos e sorvetes, sem refrigeração, já que a energia elétrica havia sido cortada. Isso gerou um mau cheiro intenso e atraiu ratos e insetos. A vigilância sanitária notificou os proprietários e a justiça determinou a retirada dos produtos estragados após 40 dias de abandono. A operação de limpeza foi realizada por uma empresa contratada, com acompanhamento de um oficial de justiça e da própria dona do estabelecimento. Equipes usaram máscaras para retirar os alimentos, que foram levados ao aterro sanitário. No local, foram encontrados ratos mortos e forte odor de comida podre. Em agosto de 2020, os bens da padaria foram colocados em leilão judicial online. 3 lotes foram disponibilizados, com valor total de aproximadamente R$250 mil, e o montante arrecadado foi destinado ao pagamento dos credores da empresa. Você já conhecia o caso do Mexia? Sabia da história da padaria Sabina? Conhece algum lugar que teve um fim parecido? Compartilhe seu relato nos comentários. Dê seu feedback sobre o canal. Sua opinião é importante para melhorar o conteúdo. Até a próxima!